Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Felipe Hugler, eu sou criador da Odete, odete.com.br. A Odete é a maior plataforma de profissionais diaristas do Brasil e estou compartilhando todo o conhecimento que eu adquiri para fazer a Odete chegar até aqui com vocês através desse livro, desse curso que eu estou lançando agora, que é o SEO Avançado, o jogo real do ranqueamento. Né? Por que eu estou compartilhando esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Que eu vou dividir com vocês? Porque ao longo do decorrer da Odete, eu consegui entender como que o Google funciona, tá? Então, vamos iniciar aqui, esse daqui vai ser o primeiro capítulo, né? Os primeiros episódios aqui, eu vou tentar falar aqui alguma coisa com vocês aqui sobre o que te ensinaram de errado, né? Por que a maioria não ranqueia, o SEO não é um checklist e o Google não te penaliza, ele simplesmente te ignora, beleza, galera? Então, vou começar aqui o primeiro capítulo hoje, vou dividir aos poucos aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Existe uma mentira confortável no mercado, né? Que ela fala o seguinte, né? Se você fizer tudo certo, o Google vai te recompensar. Né? Isso daí é uma crença, pessoal. Isso daí é uma mentira. Né? Parece justo, né? Parece lógico, parece profissional, né? Você fazer tudo direitinho, tudo certinho, né? E aí, no final das contas, você quer ficar ranqueado lá em cima, né? Quer indexar, quer ranquear, enfim, né? Quer ser clicável lá, né? E não é assim, né? O Google, ele não é uma entidade justa. Ele não recompensa quem se esforça, né? Não é assim que o Google pensa, né? O que ele prioriza? Ele prioriza autoridade, ele prioriza quem já tem tráfego e quem entendeu como funciona, como o sistema funciona, né? Então, o que acontece? Às vezes você cria conteúdo e ninguém vê, ninguém lê, você tem um blog, por exemplo, isso daí é uma mentira absurda, né, cara? Você criar um blog e achar que o seu blog vai explodir né, de ranqueamento, de indexação. É mentira isso daí, tá? Às vezes você vai criar conteúdo e ninguém vai ler nada, um conteúdo que não serve para nada. Você segue um checklist que não move o ranking, né? Você fica lá parado lá toda vez, o Google ele vai fazendo crawler, né, das páginas diariamente, semanalmente, mensalmente, e ele vai ver no seu site lá e fala, cara, isso aqui não mudou de nada, você aplicou um monte de coisa aqui que não funcionou de nada. Você vai aplicando técnicas que só funcionam na teoria. Né? Então, assim, o problema não é você, o problema é o modelo que te ensinaram de SEO. Né? Aquele modelinho muito básico lá de colocar alt nas imagens, colocar H1, H2, H3, H4. Cara, isso daí é o básico do básico, beleza? Então, SEO não é sobre seguir regras, é sobre entender o jogo por detrás das regras. E é exatamente isso aqui que a gente vai fazer, beleza, pessoal? Então, aqui, episódio 1, né? Por que a maioria não ranqueia? Né? Por quê? Por que a maioria não ranqueia, né? Você deve estar se perguntando aí, né? Por que minha página não ranqueia? Né? E as respostas, cara, são as mais comuns, né? São sempre as mesmas, né? Falta backlink, falta conteúdo, falta autoridade, mas isso aí é um tipo de coisa superficial, né? Você fica olhando, mas como que eu vou conseguir backlink? Né? Enfim, e a verdade é mais direta, né? A maioria não ranqueia porque não tem um motivo real para ranquear, né? Ou tá jogando o jogo errado. Então, a maioria das páginas é igual, não existe diferencial real. Então, você tem lá o mesmo tipo de conteúdo, mesma estrutura, mesma abordagem, mesma promessa, não resolve intenção de busca, estrutura confusa, falta de autoridade contextual, falta de escala inteligente. E então, o Google, ele olha para isso daí e ele pensa, por que eu deveria mostrar essa página se já tem várias iguais? Olha que louco, cara. É basicamente isso, galera. É basicamente entender o jogo. Essa é a virada de chave que tem que entender. Se a sua página se parece com todas as outras páginas que existem no planeta Terra, por que o Google teria motivo para indexar, para ranquear a sua página, né? Então, às vezes tem página que até fala sobre determinado assunto, mas ela resolve o problema, né? Então, vamos começar a dar os exemplos, né? Aqui é baseado na Odete, né? E que fique bem claro aqui pra galera, por que eu estou usando a Odete? Porque na Odete eu consegui fazer essa virada de jogo, eu consegui fazer essa virada de chave. Eu entendi o que eu tinha que fazer para o Google começar a dar moral para mim, ou para a página, né? No caso, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, né? Se a gente colocar aqui diarista em Campinas, por exemplo, diarista em Campinas, né? E a página, imagina que a página fosse uma página, um texto genérico, que a gente está acostumado a ver, né, cara? E uma listagem fraca, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá, diarista em Campinas. O curso vai ser baseado nessa ideia, tá, pessoal? Vou falando sobre um tema, falando sobre um contexto, e a gente vai vendo na prática como que o negócio resolve, beleza? Então, olha aqui, ó. Cara, eu não sei se tá... possivelmente deve estar viciado, a minha página aqui já deve estar viciada, mas está aparecendo aqui em primeiro aqui, ó, diarista em Campinas. Depois vocês fazem um teste aí, coloquem aí qualquer coisa, diarista em Botucatu, diarista em São Paulo, diarista em Salvador, pra gente ver qual que está sendo a listagem aqui, o ranqueamento. Então, se você for ver aqui, eu, por exemplo, né, diarista em Campinas, uma pessoa que está pesquisando diarista em Campinas, provavelmente, o que ela quer? Ela quer ver preço, ela quer ver disponibilidade, ela quer ver confiança, ela quer ter uma ação rápida para contratar essa diarista em Campinas, beleza? Eu imagino que sejam essas 4 coisas aqui que a pessoa quer. E aí tá, vamos entrar aqui diarista em Campinas. Pá, entrou. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, a média do preço, né? A gente tem aqui um rating, aqui uma avaliação média das pessoas que estão aqui mais próximas. A gente já mostrou aqui que já tem mais 37 disponíveis agora para a pessoa.
E aí a gente também tem os bairros atendidos aqui em Campinas, então se eu quiser vir aqui fazer um filtro, rapidinho eu consigo fazer o filtro aqui. Eu tenho umas perguntas e respostas aqui frequentes aqui, quanto custa contratar uma diarista em Campinas, o que está incluso, tal. Beleza. Se eu fosse fazer uma ação rápida aqui, sei lá, talvez ver o perfil da Eliana. Depois, se eu quisesse entrar em contato com ela, eu iria olhar o telefone dela, né? Iria ver o outro aqui, ó, a diarista Sandra. Iria ver o outro aqui, a diarista Rafa. Beleza? E eu, se eu quisesse, eu posso enviar minha oferta aqui para baixo aqui e falar com essas 40 diaristas aqui, as 3 mais 37. Beleza? Agora vamos ver uma outra página aqui, pessoal. Vamos ver um outro teste aqui. Vamos ver aqui, diarista em Campinas, diacamp.com.br. Diarista em Campinas para limpeza residencial. Beleza. Aqui tá falando aqui, tal, informações relevantes, não fazemos, não isso, quer trabalhar como diarista, tal. Bom, aqui eu imagino que seja uma agência, né? Vai ser uma agência isso aqui, já entra no WhatsApp aqui direto, né? Aí já é uma agência, né? Vamos ver outra aqui, a Parafuso. Também é agência, pessoal, isso aqui, ó, contrato de diarista em Campinas, tal. Mas não tem quem que eu vou na minha casa, né? Aí, ó. Mesma coisa, você vê que a página é a mesma coisa, né? Você vê que, mas não resolve, cara, a ação do usuário, né? Então, se a gente for ver esse tipo de coisa, né? É isso aqui que faz você ranquear. Como você resolve o problema do usuário, beleza? Então, o que acontece? Se o cara vier entrar na sua página aqui e não conseguiu resolver o problema, né? Seja por algum motivo, né? O que acontece? Ele acaba voltando pro Google. E o que acontece? Isso mata o seu ranking, cara. Isso mata o seu ranking. Toda vez que o usuário volta para o Google, isso mata o seu ranking. Presta atenção nisso, beleza? Pode ser alguns exemplos aqui de página aqui, por exemplo, sei lá, sem hierarquia, excesso de informação irrelevante, falta de contexto. Tem várias coisas que pode acontecer aqui que faz o seu usuário, né, não entrar aqui, ó. Se eu entrei aqui na página, Faxina Campinas, Dona Julieta, sei lá o que é aqui, ó. Também não... Toda vez que acontece aqui, cara, ele mata o seu ranking, beleza? Ele vai matando o seu ranking. Então o que ele faz? Né? O Google, ele não adivinha, cara, as coisas, entendeu? O que ele faz? Ele te descarta. Sinceramente, ele faz isso, né? Então, um erro avançado também, né? Não basta você só ter autoridade de domínio, né? Autoridade é tempo de existência do domínio. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram tem uma autoridade muito grande, cara. Facebook, Twitter. Esses caras têm uma autoridade muito grande. LinkedIn, né? Por muito tempo existindo, né? Então, você pode até ter um site forte, mas se ele não for consistente no assunto, você perde. Quer ver outro exemplo? Quer ver um exemplo mais forte ainda, cara? Aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, diarista em São Paulo. Tem as empresas aqui e tal. Olha lá, o Detinha. O Detinha tá aqui de novo. Tá vendo? Olha o Get Ninjas, cara. Get Ninjas nem aparece aqui. O Get Ninjas, a gente sabe que ele é uma potência, né? De indexação. E ele nem aparece aqui. Olha lá, ó. Inclusive, cara, olha lá, ó. Pode ter certeza, cara, que depois desse vídeo aqui, olha lá, ó. Olha aqui, na terceira página. Por quê? O Google, ele vai vendo, cara. Ele fala assim, cara, esse cara aqui fala sobre tanta coisa. Ele fala sobre pedreiro, ele fala sobre bombeiro, ele fala sobre arquiteto, ele fala sobre design. Mas ele não resolve o problema. Entendeu? Então, olha que louco isso, cara. Né? Você aparecer em primeiro, cara, diarista em São Paulo. Olha que doideira isso daqui, cara. Olha. Beleza? Por quê? Porque a Odete virou referência no negócio. Eu sei que se eu clicar aqui, eu vou ver 40 diaristas mais próximas em São Paulo. Aqui, ó. Ó, a média delas, quem que tá em destaque. Tem 781 bairros, cara, em São Paulo. Olha que louco, cara. Olha isso. Entendeu? Não interessa, cara, se o conteúdo tá grande, tá gigantesco. O negócio é você resolver o problema do usuário. Beleza? Então, se você tem, por exemplo, um blog genérico, falando de tudo, né? Vezes um site que é só focado em uma coisa, cara, o Google vai dar prioridade para você, beleza? Porque você está falando coisa consistente, você está falando alguma coisa que tem contexto, né? Então, aqui no exemplo, aqui, um caso da autoridade aqui, né? O Get Ninjas, ele tem mais tempo de existência do que a Odete, mas ele perde porque ele fala sobre tudo, entendeu? Então, a Odetinha sempre vai sair na frente. Sempre quem ganha é o especialista, beleza, galera? Então, esse é o erro central de tudo, né? SEO, galera, não é sobre sobreviver, né? É sobre a necessidade de existir, né? Olha que frase linda, maravilhosa. Então, se sua página não resolve melhor que as outras, ela não tem espaço, tá, gente? O Google vai limando você. Então tá, Felipe, o que eu tenho que fazer então para ranquear? Ranquear é o principal, né? O que a gente está falando aqui sobre o livro, que a gente está falando sobre o curso aqui, é o jogo do ranqueamento. Então, ranquear para nós aqui vai ser sempre o tópico do objetivo. O objetivo nosso é ranquear no Google, beleza? Então, a combinação, né, que você deve estar colocando aí, ela tem que ser uma página diferente, uma página que resolve bem a dor do usuário, resolve mesmo, tá? Resolve mesmo. Ela tem que ser clara, tem que ter autoridade e ela tem que escalar. E o que ele fala que é escalar, né? Escalar é você criar uma variedade de conteúdo que atenda milhões de pessoas. Então, por exemplo, aqui, na Odete. A Odete é a mesma página. Aqui, ó, diarista São Paulo, São Paulo. Beleza? Se a gente for ver aqui, ó, Avaré. Beleza? Consegue também devolver em Avaré. E ver, cara, que a página,
ela muda os valores aqui, ela muda os dados aqui, não é dado mentira, né? Não é dado fake. Isso daí é um negócio que a gente chama que é EEAT, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do curso. Então, né, escala é você poder criar páginas com muitas cidades, muitas variações de conteúdo, né, que varia bastante aqui, e que responda principalmente a várias intenções de pesquisa. Beleza, galera? Então, aqui dentro da Audete, aqui, a gente tem outros tipos de pesquisas aqui também, se a pessoa quiser navegar pelo mapa aqui também, tem jeito de navegar, olha que legal. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui uma pessoa pode estar pesquisando lá, diarista, mapa, tal, isso aqui responde também. Então, assim, quem ganha mais espaço, né, é que ganha mais visibilidade. Então, eu estou criando aqui milhões de páginas aqui dentro da Audete, com uma variação gigantesca de intenção de busca, e estou conseguindo né, ganhar aí, conquistar várias coisas aí dentro do Google. Beleza? Então você tem que responder essa combinação, beleza, galera? Página diferente, página que resolve, tem que ser clara, tem que ter autoridade e tem que ter escala. 5 coisas aí. Beleza? Então, para finalizar, né, esse episódio aqui, porque a maioria não ranqueia, então a gente já sabe já, né? Eu vou deixar uma provocação aí para vocês e eu quero que você responda a seguinte pergunta, né? Por que o Google escolheria a sua página ao invés das outras? Tá? Então, se você responder isso com clareza, eu tenho certeza que o Google também vai conseguir responder. Se você não conseguir responder isso com clareza, o Google também não vai conseguir responder. Beleza, galera? Então, isso daí é a introdução aí sobre o primeiro capítulo aí, o SEO que te ensinaram errado, porque a maioria não ranqueia. Beleza? Até o próximo, galera. Fica com Deus.